E aí, pessoal, tudo certo? Vamos direto ao ponto? Já parou para pensar que um detalhe, uma única palavra, pode eliminar alguém de um concurso? Pois é, esse detalhe muitas vezes é a tal da concordância gramatical. Parece um assunto básico, né? Mas é uma das principais armadilhas que as bancas usam para reprovar. Hoje a gente vai desvendar isso. Essa frase aqui resume perfeitamente a maldade da banca. É exatamente isso que eles fazem. Criam uma distração, colocam um monte de palavra entre o sujeito e o verbo só para testar a atenção. Entender essa estratégia é o primeiro passo, porque um erro aqui não é só um ponto a menos, pode comprometer toda uma questão. Então, nosso roteiro de hoje é este. Primeiro, vamos entender por que a concordância é uma armadilha tão perigosa. Depois, vamos para a regra essencial sem complicação. Em seguida, o mais importante, as pegadinhas da banca, aquilo que mais cai em prova. E para fechar, vou entregar o método da aprovação, um passo a passo prático para nunca mais cair nessas ciladas. Vamos nessa! Certo. Vamos começar pelo começo. Por que, afinal, um tema como concordância gramatical elimina tanta gente boa? A resposta é mais simples do que parece. Pensa na concordância como se fosse arrumar uma casa. Tem sempre um elemento principal, que a gente chama de núcleo, e todo o resto, os móveis, a decoração, precisa combinar com ele. Se o núcleo está no plural, o resto tem que acompanhar. A lógica é essa. E essa arrumação da frase acontece de duas formas. Tem a concordância nominal, onde a gente combina adjetivos e outras palavras com os nomes, ou seja, os substantivos, e tem a concordância verbal, onde a gente combina o verbo com quem faz a ação, o sujeito. Vamos dar uma olhada nas armadilhas de cada uma delas. Bom, vamos começar pela concordância nominal. É aqui que a banca testa se a atenção aos detalhes está em dia, viu? A regra básica é muito fácil. O adjetivo tem que concordar com o substantivo. Simples, né? Decisões corretas. O problema começa quando a banca, de propósito, inverte a ordem das palavras só para confundir. E aqui está a pegadinha clássica, a que mais aparece em prova. A posição do adjetivo muda completamente a regra do jogo. Presta muita atenção no que vem agora. Olha só que interessante. Quando o adjetivo vem depois dos substantivos, a gente tem duas opções. Pode concordar com o mais próximo ou concordar com os dois, colocando no masculino plural. A banca adora cobrar essa flexibilidade. Agora, se o adjetivo vem antes, a regra é rígida. Ele só pode concordar com o substantivo que está logo ao lado dele. Viu só? A posição define a regra. Dominamos a nominal? Ótimo. Agora vamos para a concordância verbal. É aqui que a banca realmente separa quem está preparado de quem não está, usando verbos que parecem simples, mas que são verdadeiras armadilhas. A regra de ouro é: o verbo concorda com o sujeito. Os candidatos estudam. A questão é que a armadilha da banca não está na regra em si, mas em esconder o sujeito no meio da frase. Se a gente não acha o sujeito, a gente erra o verbo. Simples assim. E como a banca esconde o sujeito? Basicamente, de duas maneiras. Primeiro, ela coloca um monte de informação entre o sujeito e o verbo para distrair. Segundo, ela inverte a ordem da frase, principalmente com o sujeito composto, para induzir ao erro. Fiquem de olho nessas expressões. Elas são iscas. A nossa tendência é concordar com a palavra que vem depois, que geralmente está no plural. Mas, na maioria das vezes, o verbo tem que ficar no singular, concordando com a expressão inicial. Por exemplo, a maioria dos candidatos estudou e não estudaram. A banca sabe que isso confunde muita gente. Agora, uma regra para tatuar na mente, pessoal. O verbo haver, quando tem o sentido de existir, é impessoal. O que isso significa? Que ele nunca, jamais, vai para o plural. Não importa se é um candidato ou 1000 candidatos. O verbo vai ser sempre a. Há candidatos preparados. Esqueça o plural aqui, ok? A mesma lógica do verbo haver vale para o verbo fazer quando ele indica tempo. Ele também é impessoal e fica sempre no singular. O correto é faz 2 anos e faz 10 anos. Nunca fazem. É outra regra fixa, decoreba mesmo, que elimina muitos candidatos desatentos. Ok, já vimos as principais armadilhas. Agora, vamos para a parte mais importante, o método para não cair em nenhuma delas. Um passo a passo prático para vencer a banca no jogo dela. Concordar com a palavra mais próxima em vez do núcleo, ignorar quem é o verdadeiro sujeito, errar os verbos haver e fazer, esses são os erros clássicos de quem está começando. O método que vou mostrar agora funciona como um escudo contra cada um desses deslizes. Esse aqui é o mapa para gabaritar. A ordem é fundamental. Primeiro passo: ignore tudo e ache o núcleo do sujeito. Segundo, veja se ele é singular ou plural. Terceiro,
Agora sim, ajuste o verbo. E só por último, no quarto passo, ajuste o resto. Seguir essa ordem evita 99% dos erros de concordância. Perceberam a lógica? Concordância não é sobre decorar 1000 regras, é sobre ser um detetive, encontrar um núcleo e fazer os ajustes necessários. É essa habilidade de análise e não a memória que vai diferenciar quem passa de quem fica pelo caminho. E olha, ao dominar isso, a gente já passa na frente de milhares de candidatos. Toda vez que a banca usar uma dessas armadilhas, a pessoa vai sorrir porque vai saber exatamente o que fazer enquanto a maioria cai. E aí, com a concordância dominada, a gente se prepara para o próximo desafio. Sabe qual é a próxima armadilha que as bancas amam? Regência. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Continue estudando e até lá!